Mais uma semana no Vasco da Gama. E uma semana que promete muito para o torcedor. Promessa, meu amigo, de coisas boas. Promessa de anúncio de reforços. Ou, aliás, de grandes reforços. Jogadores que marcaram história no Vasco da Gama. Jogadores criados aqui, na nossa colina histórica. Jogadores que voltarão para casa. E é claro, aqui a gente vai falar sobre isso, trazer as últimas informações do nosso Cruz Maltino quanto ao retorno deles, Coutinho, Souza e Alex Teixeira. O Vasco aí prepara o anúncio desses três crias para esses próximos dias. Além disso, falar também sobre tudo que ocorreu na 11ª rodada de Campeonato Brasileiro, que foi fechada ontem. E depois de amanhã, o nosso Vasco da Gama voltará a campo para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. Hoje o elenco se representa no CT Moacir Barbosa. Até o momento, Rafael Paiva comanda as atividades. A gente vai deixar aí você muito bem informado, né, sobre os próximos passos do nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, você se inscrevendo ajuda muito aí, né, o nosso crescimento, ajuda muito aí a divulgação do nosso canal. E também é importante falar, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia para fechar, saindo sempre pela parte da noite. Então, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, curta também, que a sua curtida é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Faça aí com que cada vez mais pessoas possam chegar ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Vou começar aqui com vocês este Acorda Vascão, falando primeiramente sobre o atual momento do Vasco neste Campeonato Brasileiro. Vasco, né, no caso, neste último sábado, no nosso Caldeirão, venceu a boa equipe do São Paulo pelo placar de 4-1. Uma goleada que vai ficar para a história. Uma goleada que não acontecia desde 2001. O Vasco em 2001 enfrentou o mesmo São Paulo no mesmo São Januário e aplicou uma goleada pelo placar de 7-1 no tricolor paulista. Desde lá o Vasco não conseguia mais enfrentar o adversário e conseguir realizar uma vitória tão grandiosa como foi neste último sábado, e aconteceu. O Vasco venceu e sim, querendo ou não querendo, até de uma forma louca falar isso, mas convenceu. Foi uma goleada em meio a um caos total que vivia o Vasco da Gama, tanto dentro quanto fora das 4 linhas. Estamos falando de uma equipe que não conseguia vencer a 4 rodadas. Estamos falando de uma equipe apática, emocionalmente e taticamente, sob o comando do antigo técnico Álvaro Pacheco. E tudo mudou. Tudo ficou realmente de uma forma rápida. Bom, o Vasco jogou bola sábado. O Vasco desempenhou um bom futebol em São Januário, contando, é claro, com os crias estrela. JP, Leandrinho, a liderança do Verrete, porém o mais importante aqui, deu certo. Uma vitória que interrompe uma sequência negativa de 1 mês sem vencer. A última vitória, só para você ter uma noção, aconteceu exatamente contra o Vitória lá no dia 12 de maio em São Januário. Então é um novo momento, querendo ou não, que o Vasco vive após a vitória deste último sábado. Hoje o elenco vai se representar no CT Moacir Barbosa com outro clima. Uma outra atmosfera dentro do nosso centro de treinamento. Até porque hoje o Vasco não está mais, pelo menos, na zona do rebaixamento. O Vasco hoje, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, é o 15º colocado. Está a 1 pontinho, ok, à frente da zona, mas está fora da zona. Está aí na 15ª colocação à frente de Atlético Goianiense, Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. E o mais importante, né, desses times que estão aí na parte de baixo, pelo menos abaixo do Vasco da Gama, o Vasco foi o único que conseguiu vencer. O Atlético Goianiense entrou em campo e foi derrotado. O Vitória foi derrotado ontem para o Red Bragantino. O Corinthians empatou com o Atlético Paranaense. O Grêmio entrou em campo no sábado e também foi derrotado para a equipe do Internacional pelo placar de 1-0. E o Fluminense foi derrotado ontem
pela equipe do Flamengo no Clássico pelo placar também de 1-0. Então, assim, de todas as equipes que estão abaixo do Vasco da Gama, dos últimos 6 colocados, o Vasco foi o único que venceu. Então, conseguiu tirar essa vantagem, sair da zona e agora, quem sabe, olhar um pouquinho mais para a parte de cima. O Vasco enfrenta o Bahia nessa próxima quarta-feira. É um jogo duríssimo. O Bahia está jogando um bolão neste Campeonato Brasileiro. Ontem o Bahia entrou em campo, enfrentou a equipe do Cruzeiro e venceu o Cruzeiro pelo placar de 4-1. Bahia é uma equipe que vem jogando realmente um bom futebol, vem sendo um adversário que vai preocupar o técnico Rafael Paiva, caso esteja na beirada de campo nessa próxima quarta-feira. O Bahia hoje, olhando para a tabela de classificação do Brasileirão, é apenas o terceiro colocado, para você ter noção. É uma equipe que joga, é uma equipe que desempenha. O Vasco vai enfrentar o Maré na Fonte Nova nessa próxima quarta-feira, pulsando. Vai ser um jogo muito duro, vai ser um jogo muito difícil, mas é também entender que mesmo o Vasco que jogou sábado e goleou o São Paulo, vai enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova e por que não pensar num empate nada, né? Pensar na vitória, pensar na conquista dos 3 pontos. O principal é a cabeça. Como vai estar a cabeça desse elenco? E o técnico Rafael Paiva, nos bastidores, após a vitória contra o São Paulo, falou. Ontem saiu bastidores da Vasco TV, é claro, todos os bastidores da Vasco TV são de arrepiar, nós já estávamos com saudade disso. Então dê uma olhada aí nas palavras tanto do técnico Rafael Paiva, falando sobre o desempenho do Vasco na partida contra o São Paulo, quanto também nas palavras de Pablo Verratti, o atacante e hoje capitão da equipe, falando que agora é de fato para olhar para cima, olhar para o topo da tabela e não mais para a parte de baixo. Não tem o que falar, vocês são do caralho. Puta, que jogo do caralho. Vocês jogaram demais, demais. Independente do que aconteça agora, cobrem de vocês. Nada abaixo do que isso, cara. Nada abaixo do que isso. A vitória, a derrota, o empate a gente não vai controlar. Mas a forma de jogar, vocês controlam, cara. Enquanto vocês deixam no anticampo, enquanto vocês sangram lá dentro e querem, lutam um pelo outro até o final, a gente tem que cobrar entre nós aqui, é esse nível, cara, esse nível. A gente vai sair dessa situação aí, tá? Parabéns aí, eu quero que vocês fechem, é com vocês. Agora a gente tem que ir acá para cima, não pode baixar mais. Nós temos que prometer e proponer entre todos que a gente tem que ir acá para cima, não podemos baixar mais. Não podemos ficar mais na merda. E como falou Pedrinho e Felipe ontem, a gente pode ganhar, pode perder, pode empatar. La forma é que não podemos negociar, que é o que hoje se viu. La forma. Depois pode acontecer que eu fosse um gol, que el gol que Leo, así como un gol que Michael era una patada, irmão, la forma. Isso não podemos tocar mais. La forma é de hoje. Parabéns. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, de fato, né? Um bastidor aí de arrepiar. E é isso que a gente espera do Vasco, e principalmente é isso que a gente espera de um líder. A gente viu as últimas palavras do atacante argentino Pablo Verratti que dizem é para olhar para cima. E é sobre isso. O Vasco é um clube que tem que olhar para cima. Parar com esse pensamento tosco que o Vasco da Gama tinha de olhar para a parte de baixo da tabela. Só para você ter noção do pensamento que nós tínhamos. O Vasco assinou um contrato com o Álvaro Pacheco, à época CEO Lúcio Barbosa e diretor executivo Pedro Martins, que dava uma renovação automática se o Vasco permanecesse na Série A. De verdade, o Vasco não é para isso. O Vasco não é uma equipe que pode basear a sua temporada em permanência na Série A. Enquanto for esse o pensamento, enquanto for essa mentalidade, o grupo vai se diminuir. Mesmo que o grupo seja bom, o grupo vai pensar pequeno. O Vasco, quando chegar para conversar com o jogador, não tem que falar, ó, a sua renovação acontecerá caso o Vasco permaneça, não. A sua renovação acontecerá caso a gente chegue numa Libertadores, caso a gente ganhe um título. É pensar grande para conquistar coisas grandes. E foi exatamente isso que o Verratti quis passar para o elenco. E olha, o Vasco é grande e nunca deixou de ser. E o jornalista Rica Perrone, eu sou um grande fã do Rica, inclusive, um jornalista que é São Paulino, ele falou sobre o que aconteceu neste último sábado. E foi muito bom, porque ele, como São Paulino que é, ele disse, o Vasco é time grande, não dá para brincar com o Vasco. Mesmo o Vasco no pior momento da história dele. Foi brincar com o Vasco, tomou de 4. Vai fazer a gracinha com o time grande? Vai tomar. Então dê aí uma olhada nas palavras do Rica, porque é muito legal. Que é alguém de fora, torcedor de São Paulo, olhando para o Vasco da Gama, passando pelo pior momento da sua história e reconhecendo a grandeza do nosso clube. Pelo amor de Deus, meu compadre, que é isso, cara? Que porra foi essa? Vasco 4-1 no São Paulo, dando olé no final do jogo. Primeiro, parabéns para os torcedores do Vasco, para o Vasco, para a comissão técnica, diretoria, jogadores.
puta reação, puta vitória. O São Paulo jogou uma partida catastrófica, mas foco em quem venceu, em foco em quem tem mérito, que é o Vasco, de ter promovido os garotos e ter resolvido com o que tinha em casa. Eu tô puto com o São Paulo, mas por outro lado, eu fico um pouco feliz também de ver a vitória do Vasco pelo Pedrinho, pela situação aí horrível que o Vasco está passando e tal. Eu sei o quanto o Pedrinho está sofrendo lá, porque ele tem nem um mês de clube, ele está tomando nas costas essa porra toda. O Vasco fez o primeiro tempo que não foi bom, né? O São Paulo nem se fala. Mas, cara, tem dia que... É o segundo jogo seguido que o São Paulo olha para o adversário e fala: tá tranquilo, irmão. O Cuiabá e o Vasco tá moleza. E fica ali no campo tocando bola, achando que a bola vai entrar no que quiser. Isso aqui é futebol brasileiro, irmão. Essa porra aqui não é campeonato espanhol, não, irmão. Parece o outro lá e vai lá e te arrebenta. O Vasco é time grande, não dá para brincar com o Vasco. Mesmo o Vasco fudido, no pior momento da história dele, foi brincar com o Vasco, tomou de 4. Essa é a prova do que eu falo de time grande, irmão. Isso prova o que eu falo. Vai fazer gracinha com o time grande? Vai tomar porrada, irmão. Vai tomar porrada, compadre. Isso que a torcida do Vasco não tava, tá? Porque se o Pedrinho tem a genial ideia de, no intervalo do jogo, botar a torcida que tava para fora, para dentro, abrir o portão, ia ser pior. Que olha, cara, puta que pariu, viu? Que partidinha de bosta do São Paulo, mas parabéns pro Vasco, feliz pelo menos pela reação do Vasco aí, que além de ganhar, ganha de 4-1, né? Descontou a raiva da porrada que tomou no Flamengo, descontou na gente. Puta que pariu. Mas vamos lá, gente, vamos falar do jogo. Gostei muito desse menino Estrela, muito bom jogador. E independente do quão bom jogador ele é, dele ter pedido a bola desde o primeiro minuto, né, cara? No primeiro lance de ataque do Vasco, o menino tava dando a volta no volante do São Paulo para pedir a bola, para participar do jogo e tal, ou seja, não é cuzão, que nem boa parte desses jogadores aí do Vasco que não aguentavam, Sampaio Correia, essas porra na Série B em casa. Meu amigo torcedor vascaíno, então é assim, né? Realmente uma vitória importante, uma vitória que mexe com o brio do torcedor vascaíno, uma vitória que faz com que o Vasco possa chegar quarta-feira para enfrentar a equipe do Bahia com uma outra mentalidade. E olha, falando em mentalidade, essa semana aí, o torcedor vascaíno poderá ficar ainda mais animado com o que irá acontecer, pois é uma semana, sim, que promete muito, tá, torcedor? Uma semana de altas promessas, inclusive para todos nós. Nesse momento, o Vasco da Gama tem negociações avançadíssimas, e a informação que nós temos é que há um acordo verbal com ambos. Eu falo de Coutinho, de Souza e também de Alex Teixeira. O Teixeira, que saiu do Vasco, né, no final do ano passado, esteve presente no meio da temporada de 22 e em toda a temporada de 23, poderá estar voltando ao Gigante da Colina. Ou poderá não, estará voltando. Alex Teixeira é um pedido de Felipe Coutinho, como também o Souza é um pedido de Felipe Coutinho. E olha, é importante trazer aqui a vocês, não é que seja um pedido, mas foi um nome colocado à mesa. E o Pedrinho e o Felipe, mais do que nunca, eles têm esse DNA de Vasco da Gama. E hoje são os grandes gestores do futebol do Vasco. O Felipe não veio para o cargo de diretor executivo, não veio para o cargo de ser o homem ao lado do Pedrinho. Mas como hoje o Vasco não tem um diretor executivo, automaticamente o Felipe, como diretor técnico, estará nesses próximos dias mais do que nunca ao lado do atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e hoje o grande responsável pelo futebol do clube. E querendo ou não, os dois reconhecem que algo muito importante para se ter no dia a dia do Vasco é a vascainidade. O Pedrinho, ele revela em várias entrevistas dadas, por ele inclusive, né, que o Vasco precisa ter mais Vasco. O Vasco precisa ser mais Vasco, ter mais cara de Vasco. E nesse elenco, jogadores como Estrela, como Leandrinho, como JP, são isso que o Pedrinho, tanto fala. É isso, né, que o Pedrinho tanto fala. Vasco, a essência do Vasco, crias do Vasco, formados no Vasco, que são Vasco e que passam para o grupo exatamente o que é Vasco. Não queira que um jogador que vem lá da Argentina, como por exemplo o Esforça, o Galdamés, entenda o que é Vasco, que não vai entender. O que acontece hoje com o Paulo Verratti, o que aconteceu no ano passado com o Emiliano e Ramon Dias é algo à parte. É algo assim, fora do normal. O normal é um gringo chegar no Vasco, ter assim uma identificação, mas não entender o clube em si. Quem vai entender o clube é quem é do clube. E Coutinho, Souza e Teixeira são do clube. Coutinho, Souza e Teixeira sabem que o Vasco não é uma equipe que tem que se basear em uma permanência na elite do futebol brasileiro, mas sim se basear na conquista do campeonato. Mas sim se basear em uma vaga na Libertadores. Então mesmo que Alex Teixeira, Souza não sejam esses jogadores que fisicamente consigam entregar o melhor possível, Pedrinho e Felipe sabem da importância que esses caras terão no vestiário. E foi exatamente por esse motivo que quando o Coutinho pediu a presença desses nomes, o Pedrinho e o Felipe
entenderam que era viável a chegada dos três juntos. Não apenas o Coutinho, ou não apenas o Coutinho Souza, mas os três. Porque além de um bom desempenho técnico, que eu tenho certeza que eles terão, eu não duvido que o Souza vai ser titular do Vasco, tá? Eu tenho quase convicção de que o Souza vai chegar, vai vestir a camisa e vai ser titular desse meio campo do Vasco. Sabe por quê? Acima de tudo, porque o Souza vai querer calar a boca de muita gente. O Souza sempre foi um atleta que teve muito gogó para falar que chegava aqui no Brasil e resolvia. Que no Vasco ele seria o melhor volante. Que no Brasil ele sobra, é o melhor volante do futebol brasileiro. O Souza teve muito gogó para falar isso, e agora eu quero ver. E não falo isso em tom de cobrança, não. Eu falo isso em tom de dar um incentivo. Vambora, cala a boca de todo mundo. Tu não é bom? Tu não falou que é bom e eu sei que você é bom? Então cala a boca. Então eu sei que o Souza vai dar tudo. E esse tudo do Souza vai fazer com que ele seja assim um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Vai estar jogando ao lado de quem ele gosta. Coutinho, Alex Teixeira. Eles vão trabalhar, porque o futebol é um trabalho, felizes. Eles vão para o CT Moacir Barbosa felizes. Há um acordo verbal, a gente trouxe informação ontem, né? 150 mil reais, tanto para o Souza quanto para o Alex Teixeira, nesse contrato, que será assinado muito provavelmente até o final do ano. Já com o Coutinho a situação é outra, né? É um contrato que vai até o meio do ano que vem. Então, realmente, ambos assinando esse contrato, muito feliz, muito animado. E a expectativa é que já nessa semana as coisas venham avançar a ponto de o anúncio acontecer. Se Souza e Coutinho receberão 150 mil reais, se Souza e Alan, né? Ih, caramba! Se Souza e Alex Teixeira receberão 150 mil reais por mês, Coutinho vai receber mais de 1,5 milhão de reais mensais. O salário do Coutinho será o maior do elenco do Vasco da Gama e merece, né? Mais do que merecido aí, um jogador diferenciado, um craque de bola, um jogador que entregará e ajudará muito o Vasco da Gama dentro das 4 linhas. O Vasco já prepara aí o anúncio do jogador, tende a ser anunciado sim até o final desta semana, até porque o Vasco quanto antes quer contar com Souza, Coutinho e Alex Teixeira dentro do CT Moacir Barbosa, treinando para que a partir do dia 10, quando a segunda janela de transferência do futebol brasileiro se reabre, os três já possam estar regularizados, entrando em campo e vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Então, assim, é uma semana reservada de muitas informações, de muitas novidades e de muitas coisas boas para todos nós. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Qual é a sua expectativa, torcedor vascaíno? Coloque aí embaixo. A gente fica por aqui, né? Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira e já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando, é claro, sempre com o apoio e a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!